Olá, meus queridos alunos e alunas, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estou aqui para mais um momento de aprendizagem de matemática. Quem vos fala é o professor Antônio Paulo, professor de matemática aqui do Centro de Mídia do Amazonas, e vou trazer um tema muito importante a ser abordado nesta aula. Acompanha. Aula de número 6, objeto de conhecimento. Conversão das funções algébricas em representações geométricas no plano cartesiano, envolvendo funções polinomiais de primeiro grau e seus comportamentos, função constante, função crescente e decrescente, zero da função, estudo do sinal da função e construção de gráficos. Detalhamento, plano cartesiano, função polinomial de primeiro grau. Muito bem, meus queridos alunos, já sabemos o que vamos estudar, então vamos à aula. Muito bem, alunos, vamos aqui dar início à nossa aula. Lembrando, vamos estudar hoje continuar estudando sobre função do primeiro grau. Então, vamos à nossa primeira cartela e vamos ver o que nos aguarda. Bom, alunos, função do primeiro grau. Aí temos aqui a definição de função do primeiro grau, certo? E aí temos a seguinte definição. Uma função do primeiro grau é aquela cuja lei de formação pode ser escrita na forma ax igual a ax mais b, onde a e b são números reais com a diferente de zero, x é a variável independente, f de x é o valor da função para um determinado valor de x. Bom, isso aqui é a lei, né? É o nosso objeto de estudo na nossa aula, tá legal? Bom, algebricamente, a lei da função f de x igual a ax mais b. Então, eu vou colocar aqui um exemplo aqui para a gente. Eu tenho aqui uma função f de x igual a 5x menos 8. Aqui eu tenho uma função do primeiro grau, certo? Nessa função, ó, o a é igual a 5 e b igual a menos 8. Tudo bem? Então, aí temos aí um exemplo. Vou colocar mais um exemplo aqui para a gente. Ó. A função também, ó, f de x igual a menos 2x. Aqui é outra função do primeiro grau. Para essa nossa função, ó, o a dessa função é igual a menos 2 e o b é igual a 0. Tudo bem? O b pode ser 0. Quem não pode ser 0? É o a, tá legal? A que sempre tem que ser diferente de 0. Beleza? Temos aí alguns exemplos aqui de função do primeiro grau. Vamos avançar aqui, vamos ver o que nos aguarda aqui. Gráfico de uma função polinomial de primeiro grau. Olha só, alunos. O gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta. E olha a observação, reta não perpendicular ao eixo x. Certo? E aí eu tenho aqui alguns exemplos aqui, ó, de gráficos de uma função do primeiro grau. Temos aqui um exemplo, uma reta, aqui no nosso caso uma reta inclinada para a direita, ó, uma função, essa reta representa uma função do primeiro grau. Aqui também, ó, é o gráfico de uma função do primeiro grau, desta vez a reta está inclinada, né, para a esquerda, certo? E aqui, pessoal, é uma função constante, tá legal? Uma função constante, essa reta representa uma função constante, onde o b, no nosso caso, aqui o b é maior que zero, perceba que o b, ó, a nossa reta está acima do eixo x, está na parte positiva aqui do isso. Por isso nós temos essa observação, que nesse caso aqui, b é maior do que zero, certo? Mas olha só, o nosso objetivo de agora em diante é aprender a construir o gráfico de uma função do primeiro grau, certo? Tranquilo? E aí, pessoal, presta bem atenção porque é muito tranquilo para você construir o gráfico de uma função do primeiro grau. Primeiro, você já sabe que o gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta. Tudo bem? Bom, sabendo que é uma reta, precisamos identificar dois pontos, porque já sabemos que dois pontos formam uma reta. Então, precisamos identificar dois pontos que pertencem àquela equação, àquela função, certo? E é isso que nós vamos fazer de agora em diante. Nós vamos traçar aqui uma estratégia, um método prático, né, para poder encontrarmos aí dois pontos e, partindo desses dois pontos, determinar o gráfico da função, certo? Então, vem aqui comigo, acompanha só. Então, temos aqui os passos a ser seguidos para nós construirmos um gráfico de uma função do primeiro grau. Primeiro passo, escolher valores para x. Pessoal, escolher o valor que você quiser, tá bom?
desde que esses números sejam números reais. Depois, segundo passo, substituir o valor de x na função. Terceiro passo, calcular o valor de y. E o quarto passo, marcar os pontos e traçar a reta que passa pelos pontos, que é justamente construir o gráfico da função. Certo? Então, vem aqui comigo. Quero construir um gráfico da função 2x, y igual a 2x menos 1. Pessoal, olha só, observa aqui ó, que o professor colocou aqui esses valores, ó, menos 1 e 2. Poderia ser outros valores, tá legal? Mas nós escolhemos esse, o valor do x você tem a liberdade de escolher, porém o valor do y vai ser a própria função que vai nos dar o valor do y, certo? Então, vem aqui comigo, olha como nós vamos encontrar o valor do y. Nós vamos pegar o menos 1 e vamos substituir na função, certo? Vai ficar assim, ó, y igual a 2 vezes menos 1, que é da equação. Fazendo esse cálculo, nós vamos ter 2 vezes menos 1 é menos 2. Menos 2 menos 1, isso aqui é igual a menos 3. Então, o y é menos 3, certo? Sabendo que o y é menos 3, nós podemos aqui representar o ponto. Uma das coordenadas é menos 1 e a outra coordenada é menos 3, certo? Ah, mas precisa de 2 pontos. Então, vamos encontrar agora o segundo ponto. Olha como é bem tranquilo. Pega a função e substitui. Vamos substituir o número 2 aqui no valor do x. Ó. Quanto vale o x? Vai ficar, então, ó, 2 vezes 2 menos 1. 2 vezes 2, alunos, é 4. 4 menos 1, 3, positivo. Então, o valor do nosso y é 3. E aí, podemos escrever aqui a coordenada que nós encontramos. 2 e 3. Bom, só precisamos de 2 pontos para construir esse gráfico. Então, vamos então aqui representar isso no gráfico. Vamos lá? Bom, temos os pontos menos 1 e menos 3 para localizar no gráfico. Vamos localizar então os pontos. Olha só como vai ficar. Temos aqui o ponto 2 e 3, acabamos de localizar, certo? E vamos também localizar o ponto menos 1 e menos 3, certo? E depois de localizar esse ponto, vamos lá, localizando o ponto menos 1 e menos 3, nós vamos então aí, ó, traçar a reta, e essa reta é a reta que representa a lei da função y igual a 2x menos 1. Tudo bem? Aqui, ó, y igual a 2x menos 1. Beleza? Bom, vamos construir outro gráfico? Vem aqui comigo. Agora nós temos outra lei da função, tá? Nós temos agora, ó, menos 2x menos 1. E aí, pessoal, olha, vocês já sabem, como é que a gente constrói o gráfico? Atribuímos valores para x. O professor atribuiu desta vez o valor menos 1 e 1. Tudo bem? Agora a gente vai substituir na equação. Ó. Ficar aqui, ó, y igual, atenção, ó, menos 2 vezes menos 1, menos 1. Aí é só fazer conta. Ó. Menos 2 vezes menos 1 dá mais 2. Mais 2 menos 1 dá 1. Então, o valor do y é 1 e o par ordenado que nós encontramos é menos 1 e menos 1. Tudo bem? Agora vamos substituir na mesma equação, ó, nesta equação, para x igual a 1. Ó. Olha como vai ficar. Y igual a menos 2, que é da equação, vezes 1, que é o valor do x, menos 1, que é da própria equação. Fazendo conta, ó, menos 2 vezes 1, nós temos menos 2, certo? E aí nós pegamos o menos 2 e adicionamos com menos 1, sinais negativos, soma e repete sinal. Então vai ficar aqui, menos 2 menos 1 é menos 3. Então o y é igual a menos 3, o par ordenado é 1 e menos 3. Muito bem, alunos. Tem aqui uma pequena observação para nós fazermos aqui no nosso cálculo. Ó. Nesta linha, quando nós fizemos o cálculo aqui, ó, tínhamos menos 2 vezes menos 1, que é mais 2 menos 1 é 1. E aqui o professor se equivocou aqui no finalzinho, na hora de colocar aqui a resposta aqui, tá legal? É menos 1 e 1, que nós já tínhamos calculado, tá legal? Agora sim, temos aí os pontos, e esses pontos nós vamos localizá-los no plano cartesiano. Vem aqui comigo. Ó. Temos aqui o plano cartesiano, e vamos localizar aqui esses pontos, certo? Então, vamos localizar o ponto menos 1 e 1 e o ponto 1 e menos 3, independente da ordem, tá bom? Vamos começar. Vamos aqui, ó,
Temos aqui os pontos menos 1 e 1, está aqui ele, ó. E temos também o ponto 1 e menos 3, certo? Depois de localizar esses pontos no plano cartesiano, basta traçar a reta, e aí nós temos aí a reta da nossa função, o gráfico que representa a nossa função, que a função é y igual a menos 2x menos 1. Só vou colocar aqui, y igual a menos 2x menos 1. Tudo bem? Vamos avançar um pouco, porque agora nós vamos falar da classificação das funções. Elas são classificadas em crescente, decrescente e constante. E aí, pessoal, marca bem o que eu vou falar agora para você, ó. Uma função crescente, olha só qual é a característica. Uma função do primeiro grau crescente indica que, à medida que o valor da variável x aumenta, o valor da função f de x também aumenta, certo? E aí temos aqui um exemplo aqui, ó. Temos aqui um exemplo aqui de uma função do primeiro grau, que é dita como função crescente. Quer dizer que à medida que o x aumenta, o valor da variável y também aumenta. Bom, pessoal, olha só, não te assusta não com essa ideia de que a função crescente, à medida que o x aumenta, o y também aumenta? Porque agora eu vou convidar aqui o professor Emerson Marão, que é professor aqui do Centro de Mídia, que ele fez um detalhamento usando o aplicativo GeoGebra para mostrar para você essa relação da função crescente. Acompanhe aí comigo. Olá, alunos do primeiro ano do ensino médio mediado por tecnologia. Aqui quem vos fala é o professor Emerson Marão, do componente de matemática. E hoje vamos ver o comportamento de uma função polinomial do primeiro grau em relação à sua natureza em função do sinal, que podem ser crescente, uma função decrescente e uma função constante. Muito bem? Vamos lá. Muito bem, então como já foi visto em aulas anteriores, uma função polinomial, né, do primeiro grau, escrita na sua forma genérica, né, dada pela expressão f de x igual a ax mais b, onde a e b são coeficientes numéricos pertencentes ao conjunto dos números reais. O primeiro caso que nós vamos ver aqui é de uma função crescente, ou seja, quando esse coeficiente de a aqui é um valor positivo, ou seja, maior que zero. Então vamos colocar aqui um valor para a, aí vocês vão observar que o valor aqui que está zero vai mudar conforme o comando aqui do coeficiente a. Então vamos inserir aqui um valor 3 para o coeficiente de a. 1, 2, observem aí, ó. 2, 3, certo? Ok. Então observem aqui, né, que nós já temos aqui a nossa reta que representa a função. Então vamos inserir aqui um valor para b, também um valor real. Temos aqui o 1. Né? F de x igual a 3x mais 1. Aí nós vamos pegar aqui o nosso ponto, né? Ponto A. Vamos observar aqui, ó, o seguinte comportamento. À medida em que o valor de A, que é esse primeiro valor aqui, 0,8, cresce, o valor de B, o de Y, né, também cresce. Então vamos colocar aqui, ó, A igual a 1. A igual a 1. Quando A é 1, observem que o valor de y, quando x é 1, o valor de y é 4. Então, nós temos aqui, ó, se nós substituirmos aqui 3 vezes 1, né, que é o valor de x aqui, ó, 3 vezes 1, 3, 3 mais 1, 4. Se nós aumentarmos o valor de x aqui, vamos aumentar ele para 2. Olha, observe que ele está saindo do 1 aqui embaixo, ó, e está indo em direção ao 2. Está aumentando aqui, ó. Quando chega no 2, ó, quando o x for 2, o y vai ser 7. Ou seja, à medida em que o x aumenta, o valor de y também aumenta. Isso é uma característica de uma função polinomial crescente, certo? E observe que a inclinação da reta está para a direita, ó. Então, toda vez que a função tiver esse comportamento no qual, quando o x aumenta, y também aumenta, nós aumentássemos aqui para 3, ó. Vamos aumentar para 3 o x, ó. O x está aqui no 3, ó. Bem aqui embaixo, no 3, certo? Olha para quanto foi o valor de y. Quando o x for 3, y igual a 10, certo? Agora, se fizermos o contrário,
Se nós diminuíssemos o x, olha o que acontece. À medida que eu diminuo o x, olha o que acontece com o y também. Ele também vai diminuindo, ó. Quando o x for igual a 1, olha só. X está se aproximando do 1 aqui embaixo, ó. Bem aqui. X se aproximou do 1, certo? Olha o valor do y, 4,1, tá? E se nós continuarmos diminuindo, ó, vou colocar aqui o valor certo, ó, x1, y4. Então, à medida que eu for diminuindo o x, o y também vai diminuindo, ó. Ele está diminuindo. Ó, o x está se aproximando do zero, aqui, ó. Quando ele chegar no zero, olha qual vai ser o valor de y. Quando o x for zero, y vai ser igual a 1, ó. Porque 3 vezes 0 é 0, e 0 mais 1, 1. E continua, ó. Eu vou diminuindo aqui o x, olha só. Vai diminuindo o x, ó. Quando o x for menos 1, ó, o que acontece? X igual a menos 1, y igual a menos 2, ou seja, ambos, né, diminuíram. Então, isso é uma característica de uma função crescente. E detalhe, sempre a reta é inclinada para a direita. Muito bem, meus queridos alunos, com todo esse detalhamento, acredito aí que você tenha compreendido essa ideia de que a função crescente é quando o x aumenta, o y também aumenta, ou quando o x diminui, o y também diminui. Bom, mas tem outra função também, outra classificação de função, que é a função decrescente. E aí, pessoal, olha só, a função decrescente, uma função do primeiro grau decrescente indica que, à medida que o valor da variável x aumenta, o valor da variável f de x diminui. Quer dizer, à medida que a variável x aumenta, o valor do y diminui. E aí nós temos aí um exemplo, f de x igual a menos 2x mais 3, é uma função decrescente. Tudo bem? Bom, vou novamente convidar aqui o professor Emerson Marão, que ele também vai trazer um detalhamento sobre a função decrescente. Acompanhe. Muito bem. Vamos ver agora a característica de uma função decrescente. Na função decrescente, o que acontece aqui? O coeficiente de A é um valor menor que zero, ou seja, é um valor negativo. Então, vamos colocar um valor negativo aqui para x. Vamos colocar ele aqui igual a menos 2, ó. 2, ó, o meu x aqui está mudando aqui, o coeficiente de A no x aqui, ó. Saiu do 2, 1,5, 1, 0,5, 0, menos 0,5, menos 1, menos 1,5, menos 2. Vamos deixar o 1 da 3 aqui no B, para dizer que não fez igual. 1, 2,5, 3. Olha só, a nossa função aqui, f de x, é igual a menos 2x mais 3. Como o coeficiente de A é menos 2, né, de cara você já identifica a função polinomial do primeiro grau como uma função decrescente. Primeira coisa que você observa, na crescente, a reta ela era inclinada, era tombada para a direita. Na decrescente, ela é inclinada, né, tombada para a esquerda. E outra característica, o que acontece na decrescente? Quando nós aumentamos o x, o y diminui. Olha só, vamos colocar aqui o x, né? Colocar aqui para 1. Quando o x for 1, y é 1. Se eu aumentar o x para 2, olha o que acontece. Ó, observe que o x aqui, ó, está se aproximando do 2, ó. Chegou no 2, ó. Eu aumentei o x, o que aconteceu com o y? Diminuiu. Isso vai continuar. Se eu aumentar o x para o 3, olha o que vai acontecer com o y. Vai diminuir mais ainda, ó. Cada vez que eu aumento o x aqui, mais o y vem para cá para baixo. Mais negativo ele vai ficando. Ó. Ó. x3, y menos 3. Isso é uma característica de uma função decrescente. Na decrescente, quando aumentamos o x, o y diminui. Se nós diminuíssemos o x, olha só, vamos sair do 3 para o menos 2. O que acontece aqui? Olha o x, ó, ele está indo para o menos 2 aqui, ó. X está indo para o menos 2, ó, menos 1, menos 2. Olha só, quanto que ficou valendo aqui, ó? O nosso y ficou valendo menos 7, né? Ó, aumentando para menos 3, o que acontece com o x? Diminuiu mais ainda o x, o que aconteceu com o y? Aumentou, passou para quanto? Para 9. Característica de uma função
decrescente. Muito bem, com toda essa explicação, acredito que você tenha percebido aí, compreendido a característica aí da função decrescente. Mas, meus queridos alunos, tem outro tipo de função também, que é a função constante. Função constante, quando uma função não é crescente nem decrescente. Ela é uma função constante. Olha o que diz a definição. Sempre que aumentamos ou diminuímos o valor do x, o x permanece constante. Olha o exemplo, f de x igual a 2. É uma função constante. Novamente, eu vou convidar o professor Emerson Marão para detalhar melhor isso para você. E quando a nossa função ela é uma função constante, o que acontece? Pessoal, quando a função é constante, o coeficiente de A é nulo, tá? Ele é igual a zero. Então vamos colocar o valor de menos 2 agora, vamos mudar ele para zero. Olha só, quando a função é constante, é fácil de observar. Ó. Qualquer valor que você der, né, para o x aqui, ó, ele vai correr numa reta paralela ao eixo do x. Por isso que é constante. Ó. Observe, estou mudando aqui ó, o valor de x e o y continua o mesmo. Ó, não muda. Ó. O y é sempre 3. Ó. Por isso que é chamada de constante. Ó. Por quê? Porque nós temos um coeficiente de A igual a zero. Se o coeficiente de A é zero, esse valor de x ele não vai mudar, porque todo número multiplicado por zero é zero. Por isso que é chamada de função constante. Eu posso mudar o valor de b aqui. Ó. Se b for igual a 2, ó o que acontece. Qualquer valor que for dado aqui para x, y continua sendo igual a 2. Ó. A gente vai mudar aqui, ó, eternamente o x, ó. O x está mudando toda hora, aqui é 11,8. Quanto é que continua o y? 2. Pode ser tanto para valor positivo como para valor negativo. Olha só. X, ó, é menos 3, é 3,6 e y igual a 2. Característica do quê? De uma função constante. Por que ela é constante? Porque o coeficiente de A é igual a zero. Muito bem, queridos alunos. Era o que tínhamos para mostrar para vocês em relação à natureza e classificação da função conta seu sinal. Espero que tenham gostado e até a próxima. Muito bem, alunos. Também espero que vocês tenham gostado e vocês tenham compreendido aí, depois de todo esse detalhamento que o professor Emerson trouxe para você com relação à função crescente, decrescente e constante. Vamos continuar aqui, porque nós temos algo para ver na nossa aula. E aí vamos falar agora, pessoal, do zero da função do primeiro grau. E aí temos a seguinte definição. Chama-se zero ou raiz da função do primeiro grau, da função f de x igual a x mais b, o valor de x para o qual f de x é igual a zero. Logo, ax mais b é igual a zero, que implica que x é igual a menos b sobre a. Bom, pessoal, dito isto, olha só. Encontre o zero da seguinte função, f de x igual a 2x menos 4. Muito tranquilo, pessoal. Para encontrar o zero da função, você vai fazer o seguinte, ó. Pega a função 2x menos 4 e iguala a zero. E aí você resolve esta equação. Ficamos então aqui ó, com 2x igual a 4. Resolvendo com x igual a 4 dividido por 2. Agora podemos finalizar e encontrar o valor do zero da função. Temos aqui então que o x é igual a 4 dividido por 2, que é 2. Somente isso. Para encontrar o zero da função, reescreva a função igual a zero. E aí, então, encontre o valor que encontrarmos será, então, o valor do zero da função. Tudo bem? Posso continuar aqui porque tem mais uma coisa interessante sobre o zero da função. Ó. Geometricamente, o zero da função do primeiro grau é a abscissa do ponto em que a reta corta o eixo x. É aqui, ó, o zero da função é o ponto onde o gráfico toca o eixo x. E o coeficiente linear, que é exatamente o b da função, o coeficiente b em uma função do primeiro grau determina o ponto de interseção do gráfico no eixo y. Quer dizer que se você tiver uma função, você pode identificar, fazer um esboço do gráfico da função, utilizando esses dois valores, o valor do b da função e o valor menos b sobre a, que nada mais é do que o valor do zero da função. Certo? Dito isto, vamos esboçar aqui o gráfico da nossa função. Função do esboço do gráfico da função f de x igual a 2x menos 4. Nós já encontramos aqui o zero dessa função e nós já sabemos que o zero dessa função aqui é igual a 4. Já encontramos. Perdão, o zero da nossa função aqui é igual a 2. Certo? Então, está aqui ele, sinalizado aqui com a seta. E o ponto onde o gráfico toca o eixo y é justamente o b da função. Só lembrando aqui, ó, isso aqui é igual a f de x igual a x mais b.
Só para ficar claro para você. AX mais B. Portanto, B igual a menos 4. Certo? E aí, então, pessoal, com esses dois valores é possível esboçar o gráfico da função como nós temos aqui. Ó. Confere comigo. Aqui é exatamente o valor da raiz da função e aqui é exatamente o valor do B da função. De posse desses dois valores, nós podemos, então, traçar a reta e esboçar o gráfico. Certo? Vamos continuar, porque ainda tem uma coisa interessante aqui sobre função do primeiro grau, que é exatamente o estudo do sinal de uma função. Estudar o sinal da função do primeiro grau y igual a x mais b significa determinar para quais valores de x a função é positiva, nula ou negativa. Vamos nos ater aqui para quais valores a função é positiva ou negativa. Veja só aqui, ó. Temos dois casos que se trata aí de função do estudo do sinal da função do primeiro grau. Certo? É o caso da função crescente e da função decrescente, certo? E aí temos aqui um exemplo aqui, ó. Primeiro caso da função for crescente. Sinais da função crescente do primeiro grau. Pessoal, presta atenção no detalhe, ó. Quando eu falar para você aqui, ó, menos b sobre a, está falando justamente do valor da raiz da função, do zero da função, tá legal? E determinar, falar de estudo de sinal da função, como nós vimos aqui, ó, significa determinar para quais valores de x a função é positiva. Aí a gente vai só olhar para cá, ó, bem tranquilo isso daqui, ó. Para qual valor do x, ó, essa função é positiva? Para qualquer valor, olha o que você vai falar aqui, ela é positiva para x maior que menos b sobre a. Para x maior do que a sua raiz, tá legal? Ela é, então, positiva. E para qual valor essa função aqui crescente, ela é negativa? Ela é negativa para qualquer valor de x, ó, menor que menos b sobre a. Quer dizer, para qualquer valor de x menor do que a sua raiz. Tudo bem? Mas tem também o caso quando a função é decrescente. E aí, quando a função for decrescente, nós precisamos atentar para um pequeno detalhe. Perceba que a inclinação da reta, nesse caso, está para a esquerda. Esse ponto aqui, ó, é exatamente o zero da função, a raiz da função, que nós podemos escrever sendo analiticamente menos b sobre a. E aí determinar o sinal da função, como você viu no início, é dizer para quais valores do x essa função é positiva ou essa função é negativa. Tudo bem? Então, olha só. Pensando aqui, ó, na função decrescente, ó, vamos trocar aqui a cor, deixar vermelho. Olha só, para a função decrescente, esse intervalo que eu estou sinalizando aqui, ó, para esse intervalo a função ela é negativa. Quer dizer negativa? Quer dizer que y é menor que zero, certo? E qual é o valor do x onde a função será negativa? Então, para todos os valores, olha aqui, ela será negativa para x maior que menos b sobre a. Certo? E para quais são os valores que essa função decrescente, então, ela é positiva? Para quais valores de x essa função é positiva? É só considerar esses valores aqui, ó. Para quais valores ela é positiva? Para todos os valores menor que menos b sobre a. Então, a gente pode dizer que ela é positiva para x menor que menos b sobre a. Quer dizer, para x menor do que o valor da sua raiz. Certo? Espero que você tenha compreendido até aqui essa ideia aí do estudo do sinal da função do primeiro grau. E não pode esquecer que esse cara aqui, ele é, na verdade, o zero da função. Tá legal? É o zero da função. Bom, para ficar mais claro, ainda tenho aqui para fazer com você uma citação-problema bem bacana. Vamos ver aqui comigo que você vai entender de uma vez por todas o estudo do sinal da função. O lucro de uma empresa está representado no gráfico abaixo. Temos aqui o gráfico e aqui nós temos a lei da função, certo? Vamos ver o que tem como pergunta. Bom, diz assim ainda, o eixo X representa o volume de vendas da empresa. Pergunta, para quais valores a empresa teve lucro? Para quais valores? A função é positiva, é isso que ele está perguntando. Para quais valores a função é positiva? Ela é positiva para todos os valores maiores do que 20, certo? Porque nós temos aqui uma função crescente, tudo bem? Então, ela é positiva para todos os valores maiores do que
20. Então, a gente vem aqui, ela é positiva para x maior do que 20, certo? E para quais valores a empresa teve prejuízo? Prejuízo, pessoal, está falando na parte negativa, tá bom? Está falando dessa parte aqui, ó. Certo? Para quais valores a função é negativa. Então, ela teve prejuízo para os valores menores do que 20. Então, vem aqui, para quais valores a empresa teve prejuízo? Prejuízo para os valores x menor do que 20. Tudo bem? Bom, espero que você tenha gostado da aula, você tenha compreendido aí o conteúdo. Afinal, tínhamos muita coisa aí para a nossa aula, mas eram temas bastante importantes e você precisava saber e precisava aprender esse conteúdo. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Aguardarei vocês aí em um próximo encontro e uma próxima aula.